O assunto é: o que a Bíblia diz sobre imagens? O assunto de hoje é uma resposta a uma indagação do nosso aluno da Universidade de Líderes, Raimundo Irma. Ele então pergunta o que a Bíblia diz sobre adoração de imagens. A Bíblia diz que imagens são coisas mortas que não devemos adorar. Imagens estão muitas vezes associadas à idolatria, adoração de coisas que não são Deus. O segundo mandamento deixa claro que é errado fazer imagens para adorar ou prostrar-se diante dessas imagens, conforme está em Êxodo 20, versículos 4 a 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Isso é idolatria. Só Deus é digno de adoração, mas ninguém. Imagens não têm poder algum, porque são coisas mortas, criadas por pessoas. Não trazem sorte, nem abrigam um Deus. Conforme Jeremias 10, verso 5. Como um espantalho na plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nenhum mal e nem bem. Imagens que não são idolatradas são permitidas na Bíblia para embelezar lugares. No templo havia imagens de flores e frutas para decoração no Santo dos Santos, e lá na Arca da Aliança havia imagem de querubins para lembrar que esse era um lugar sagrado, que está registrado em 1 Reis, capítulo 6, versos 27 a 29. Ele colocou os querubins com asas abertas no santuário interno do templo. Asas de um querubim encontrava numa parte e a outra encontrava na outra. As suas outras asas encostavam uma nas outras no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa. Ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Quando o povo no deserto estava morrendo de picadas de cobra, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Todo o que olhasse para ela seria curado. Não era preciso adorá-la, nem sequer orar para ela. Somente olhar. É o que está descrito no livro de Números, capítulo 21, versos 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Verso 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Quando o povo começou a adorar a estátua, o rei Ezequias a destruiu, porque se tinha tornado idolatria. Segundo a Reis 18, verso 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada Nelsta. Esse foi o assunto. No próximo bloco falaremos sobre: posso ter imagem em casa? O assunto é: o assunto é. Esse é o nosso segundo bloco do assunto.
Posso ter imagens em casa? Deus não tem problema com arte, mas não é bom ter imagens ligadas à idolatria em casa. Santos, budas, deuses, hindus. Se uma imagem leva você ou outra pessoa a pecar, adorando outra coisa que não é Deus, jogue fora. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 8 a 9, nos orienta: se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, tendo as duas mãos e os dois pés, e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e sendo lançado no fogo do inferno. Se uma imagem em casa lhe deixa desconfortável, será melhor se livrar dela. Uma imagem poderá não ter significado nenhum para uma pessoa, mas ser um símbolo de idolatria para outra. Cada pessoa precisa seguir sua consciência. Vamos ouvir o que o colega pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, ele nos diz a respeito de adorar, reverenciar ou prestar culto a imagens. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte: você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família, você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa é até interessante, eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte: a igreja católica, ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a igreja católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Do Concílio Vaticano II, 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Então, o que ele fala sentado na cadeira de Papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o Papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fidei. Só a Escritura, só a graça, só a fé. Se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. O assunto é...